Bom, bem-vindo à nossa segunda roda de conversa do Clube de Leitura da Reagir. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Obrigado pelas trocas no WhatsApp, pelas nossas conexões, a nossa evolução em conjunto. Mais um mês, né? Pulamos aí de 5, hoje estamos em 14 pessoas. Eu quero que vocês se sintam em casa, para a gente trocar conhecimento, insights. E a gente melhorou a nossa roda também, olha que legal, a gente conseguiu trazer a autora do livro. Eu estou até tremendo aqui de nervoso, viu, gente? Pois é uma honra muito grande receber a coordenadora e autora do livro, a Lucedile Antunes, que desde o começo ela foi super sensível, super atenciosa. Lucedile, bem-vinda, boa noite. Pode abrir seu áudio. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Eu vou contar para vocês, antes da Lucedile fazer a apresentação, eu conto para vocês como que foi a curadoria do livro, que eu acho bem interessante vocês saberem, assim, né, da onde algumas pessoas me perguntam, como que você escolhe o livro, por que esse tema, né? Então, eu faço uma busca pelos best-sellers e livros inéditos, de preferência os livros nacionais. E então, é um desafio, sempre foi para mim a leitura, né? Assim como para alguns de vocês. Então, por isso que eu busquei livros nacionais, porque eu quero impulsionar, sim, a nossa economia literária do nosso país. E aí, buscando esse tema, né, que está conectado com o desenvolvimento de pessoas, organizações, que é o que eu tenho paixão, que é o que eu sei fazer de melhor, né? Eu busquei e encontrei a notícia na Veja, divulgando um best-seller sobre soft skills. E aí eu vi livro nacional, falei, bingo, vou conseguir falar com a autora. Aí fui lá com a minha cara lavada, entrei em contato com ela, falei, será que ela vai me atender? E, gente, ela, com a simplicidade dela, a prestatividade, ela me atendeu e a gente começou uma conexão, foi assim, bem emocionante. Foi um processo muito, muito importante para mim, porque a cada mês é uma superação, né? Um encontro comigo mesmo, fazendo esse autoconhecimento. E eu tenho certeza que com vocês também. Então, Lucidília, eu te dou a palavra para você fazer a sua introdução pessoal e contar para a gente como que surgiu esse livro do Soft Skills. Pode abrir seu áudio. Isso. Boa noite para vocês, é uma honra mesmo estar aqui também. Agradeço a todos vocês aí por terem escolhido o nosso livro para ler, né? Eu fico muito feliz com a missão que eu tinha para esse livro, de estar sendo cumprida, né? Então, realmente, o livro foi reconhecido como best-seller em dezembro, e ele foi idealizado por qual motivo, né? Só para explicar um pouquinho o que eu faço nas empresas, eu sou consultora, mentor e coach. Então, o trabalho que eu faço há 20 anos nas empresas é identificar as dores das empresas, né? E trabalhar essas dores, tanto em termos de processos, como em termos de desenvolvimento de pessoas. Então, para a gente ter uma operação eficiente, a gente precisa de processos bem desenhados e simplificados e sem burocracias e eficientes e pessoas com competências bem desenvolvidas. Então, essa é a minha missão aqui na Terra, né? Fazer esse trabalho nas empresas que eu faço com muito amor. Queria pedir para todos vocês me seguirem nas redes sociais, eu estou sempre escrevendo artigos, né? Só abrindo um parênteses. E a minha empresa chama-se Ellen Antunes Consultoria. Quem também quiser entrar no site, dá para ver lá os trabalhos que eu faço, os depoimentos e tudo mais. E por que surgiu esse livro, né? Porque nesses meus trabalhos nas empresas, eu vejo tantas pessoas sendo desligadas, desde cargos de diretoria até cargos operacionais, sendo desligadas por problemas comportamentais. Então, a pessoa tecnicamente era muito boa, tinha competências, hard skills, tinha experiência, mas às vezes por não saber negociar, por não saber vender uma ideia, por não saber gerar empatia, uma série de características, por não ser resiliente, por não se adaptar, não ter mente aberta, elas acabam sendo desligadas. E muitas eu percebo
que são desligadas e não têm consciência de que elas falharam nas soft skills delas. Então, elas terceirizam a culpa. É porque fulano puxou o tapete, é porque eu não puxei o saco do cicrano, entendeu? Então, o que eu falei? Eu pensei, em janeiro do ano passado, eu idealizei. Eu falei, eu vou fazer um livro sobre isso, e ao invés de eu fazer sozinha, eu vou reunir pessoas de altíssimo nível para ter um livro bem diverso, com linguagem diferente, porém eu dei o tom do livro. Então, agora que eu vou contar os bastidores, vocês vão perceber que isso aconteceu, que é o seguinte, cada capítulo, a minha diretriz foi, você vai abordar soft skill, depois você vai trazer histórias reais, cases, porque as histórias conectam com as nossas emoções, e depois você vai finalizar com dicas práticas, porque eu sou simples, prática, e gosto da coisa assim, porque assim funciona, o simples funciona, não cheio de sofisticação, né? E o que eu vou fazer nas empresas é isso, vou simplificar. Então, foi assim que eu idealizei, e aí eu reuni, tem CEOs de empresa, tem pessoas da área de desenvolvimento humano, tem coaches, terapeutas, médicos comportamentais, então, reuni um time bem legal, e fizemos esse livro, que eu coordenei com bastante rigor, né? E aí ele foi lançado dia 3 de novembro e recebeu esse reconhecimento aí. Até hoje ele está na lista dos mais vendidos na Amazon, na categoria consultoria, ele tem ainda, continua disparado, então realmente foi um grande feito. Na própria editora, esse foi o primeiro livro da editora, assim, coletivo, que ganhou um best-seller. Nem imaginei que pudesse chegar até aí, né? E o mais curioso de tudo isso é que quando eu idealizei ele, eu defini o nome do livro, Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos, e eu nem imaginava que a pandemia ia vir, né? Então foi um olhar bem visionário, assim, eu não precisei nem ajustar o título. Nossa, que interessante, Lucidília, eu ia perguntar isso, porque foi bem... Foi ali, né, no meio. Porque eu idealizei em janeiro e a pandemia começou em março. E aí, só para dizer para vocês um spoiler, eu já estou trabalhando no volume 2, a minha intenção é lançar um por ano. O volume 2 eu vou pegar aqui a capa para mostrar para vocês. O volume 2 ele vai abordar outras soft skills, e eu trouxe também 31 autores, acabei de fechar um grupo assim fantástico, tem reitor de universidade, tem até o Reinaldo Polito está no volume 2, para vocês terem uma ideia. Legal. E o volume 2 vai ser Lilás. Ai, que lindo! E aí, o que eu fiz? Eu estou abordando várias soft skills que foram elencadas pelo Fórum Econômico Mundial como soft skills necessárias até 2025. Então, vão ter soft skills, por exemplo, de como você ser amiga da tecnologia, porque a tecnologia está vindo a todo vapor. Então, como você ser amiga dela, e tem vários outros temas, vocês vão adorar, tenho certeza. Mas esse livro foi feito com muito amor, eu fiz um trabalho com os autores, não foi simplesmente escrever o capítulo e virou as costas, não, eu fiz vários encontros, então, assim, foi uma coisa muito legal, assim, a gente construiu realmente um elo bem bacana, então, muito contente de estar aqui. Então, essa é a história do livro. Obrigada, Lucedile. Que história bacana. Hoje eu escrevi aqui que chegou no fim, me deu uma sensação até, né? A gente começa a se apegar, né? Quando a gente lê assim, ainda mais quando tem muitas pessoas, tem pessoas, né, aqui no livro, não é uma pessoa só contando, né? É diferente isso, né? Muitas óticas diferentes, então eu escolhi cada um a dedo porque eu sabia o que cada um era bom. Então, cada um trouxe o seu maior ouro. Esse que é a questão. Bom, vamos lá. Então, para introduzir a nossa sessão de perguntas, para que vocês façam, eu recebi algumas, eu vou citar aqui algumas delas, mas eu vou contar um pouquinho, assim, como que eu recebi esse livro, né? Depois que eu finalizei ele, como que eu enxerguei ele, né? Como um resumo para mim desse livro, eu queria compartilhar com vocês, né? Parece que eu estive numa viagem dentro de um trem, o qual foi parando em mais de 30 estações. Foi assim que eu comecei a sentir quando eu estava lendo esse livro.
E eu desci em cada uma delas e eu conhecia pessoas e a vida dessas pessoas, seus desafios, suas lutas. Da Lucedile, por exemplo, quando ela conta o caso com o filho dela, né, foi muito tocante para mim. Os objetivos, as experiências, os pensamentos. Eu nunca, de verdade, assim, eu nunca me embebedei de tanta informação com diferentes histórias de uma só vez. Em cada capítulo, você aprende e recebe uma mentoria. Eu comentei isso no início, né? Você recebe uma mentoria de como exercitar as soft skills. Isso foi o máximo para mim. Do capítulo que você está lendo, né? Por exemplo, adaptabilidade, que foi da Daniela Calais, né? Quando ela fala, você quer ser vítima ou protagonista das transformações em sua vida? Então, soft skills como essas, tão fortes que marcaram muito, mexeu muito comigo, com o meu coração, com a minha pessoa. E eu confesso para vocês que por alguns momentos eu me peguei pensando, nossa, mas são tantas soft skills, né, para desenvolver, e eu achei que, poxa, é isso mesmo, né? Esse é o pensamento, e é tão importante a gente pensar assim, porque revela para nós e fortalece o quanto nós somos seres e precisamos de cuidado, seres complexos, nós somos muito complexos, então a gente precisa mesmo trabalhar o autoconhecimento. E me despertou para várias outras soft skills também, né? Por exemplo, uma que, assim, não acho que nenhuma é melhor que a outra ou mais importante que a outra, quem pode falar isso é a Lucedile, que é expert, mas no meu ponto de vista, eu acho uma que é extremamente relevante e é muito difícil para a gente exercitar, que desencadeia outras, que é a escuta. Então, no capítulo escrito pelo autor César Ramos Caminha, ele explica sobre a normose. Eu não conhecia sobre normose, não sabia o que era isso, né? Foi um super aprendizado, pesquisei já sobre, e é uma patologia psíquica da atualidade, né? Que, por exemplo, a hiperindividualização. Olha que interessante. Ela nos leva como sociedade a não escutar mais os outros. Assim como o autor ele comenta, a gente vive com frequência verdadeiras conversas de surdos. Isso foi muito provocante para mim. Eu já estou sentindo saudade do livro, Lucedile. É verdade, você falou uma coisa muito verdadeira, tudo começa pela escuta. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Tem lógica nisso, né? Eu aproveito, então, com essas soft skills, eu convido vocês para a gente exercitar o poder da escuta nessa nossa roda de transformação. Isso não é que não é para falar, pelo contrário, né? Cada um vai ter o seu momento. E para que a gente faça uma troca de escuta genuína, que é o que eu aprendi também no livro, e eu quero exercitar bastante, precisamos exercitar. Então, eu vou abrir o momento de interação com o autor, eu vou dar a palavra para cada um de vocês, e a gente vai fazer uma troca. Eu tenho aqui as perguntas que me enviaram. Posso começar? Pode, pode. Eu vou fazer a primeira pergunta, então, aqui para... Essa é da Tatiane Peretti. A Tati, se quiser abrir o seu áudio, seu microfone, pode abrir. Eu posso desmutar aqui a você, ó. Ah, não, eu não posso. Você que tem que desmutar, eu não tenho essa permissão. Agora sim. Eu faço, Gi? A Tati está aqui na minha tela já. A Tati pergunta, qual a melhor maneira de desenvolvermos nossas soft skills? Lucedile. Tá. Então vamos lá, vocês devem ter percebido ao longo do livro que, de uma certa forma, muitos autores acabaram falando que o passo número 1 é o autoconhecimento, né? Então, na verdade, eu diria até que tem um passo antes desse que eu chamo de passo 0. O passo 0 é você realmente ter o desejo. Porque se você não tem o desejo de se colocar em vulnerabilidade, de sair da sua zona de conforto, nenhum outro passo vai funcionar. Então, ele é o ingrediente para isso acontecer. Por isso que eu chamo de passo 0. Aí, uma vez que você falou, não, eu quero, eu preciso. Então, eu primeiro preciso me autoconhecer. Quais são meus pontos fortes? Quais são minhas fraquezas? Olhando de forma genuína para você. E aí, com base nisso, você vai mapear. Isso eu preciso melhorar. Muito bem. Quais são os prós e os contras de eu continuar dessa forma? O que eu ganho, o que eu perco?
É um exercício legal para vocês fazerem. Eu ganho isso, perco isso. Normalmente você vai identificar que você tem mais perdas do que ganhos. E aí você então se convence. Legal, então agora eu preciso trabalhar essa soft skill. E aí tem a neuroplasticidade. Eu até gostaria de compartilhar um vídeo de 2 minutos, é possível? Claro que é, com certeza. Estão vendo aí? Sim. Play. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Na verdade, existe esse vídeo, gente, com legenda em português, tá? É que eu não quis interromper o vídeo para não atrapalhar, mas eu vou explicar o que acontece. O nosso cérebro, ele tem várias conexões que a gente chama de sinapses, né? Então, vocês foram percebendo ali que a flechinha foi mostrando que um determinado comportamento, ele está ali enraizado. O que são os nossos comportamentos? Eles são resultados de um conjunto de experiências. Então, a gente caiu aqui na Terra, numa família, viveu valores, viveu experiências. Tudo isso foi formando a nossa personalidade, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mente fechada, não significa que eu vim mente fechada. Percebe que não faz sentido quem nos colocou aqui na Terra falar, não, esse aqui eu já vou mandar teimosa, esse aqui eu vou mandar mente fechada, esse aqui eu vou mandar se comunicando de forma agressiva. Não tem a ver com o divino isso, né? Percebe que não faz sentido? Então a gente vem realmente com todos os potenciais. O que acontece é que a gente vive um conjunto de experiências que fazem a gente criar crenças. Nós temos necessidades muitas vezes de mostrar o ego, quando ele quer dominar a gente, né? Valores, né? Tudo isso vai formando a nossa personalidade e a forma como a gente age. Então, esses comportamentos adequados e inadequados estão ali enraizados, já tem um modelo mental dentro do meu cérebro. Então, o que é trabalhar as soft skills, né? É você ter consciência, como eu falei, querer primeiro, ter consciência e conhecer os passos e simplesmente praticar. É isso que esse vídeo está mostrando. Então, existe um livro, com certeza vocês já ouviram falar, O Poder do Hábito, que ele diz, tem um estudo que mostra que quando você tem o hábito diário de agir de uma forma diferente por 66 dias ininterruptos, você desenvolve um novo comportamento. E aí, é como se isso aqui fosse perdendo força e cria-se uma nova conexão.
uma nova forma de agir. Então, o que eu mais faço nesses trabalhos de desenvolvimento de pessoas nas empresas individuais também, é trabalhar isso, é levar a pessoa a um novo grau de consciência a cada sessão, ela faz uma escolha, ela vê que realmente ela tem mais contras do que prós em continuar com aquele comportamento, e a gente passa, então, através de ferramentas do coaching, extrair de dentro dela esse plano de ação, porque, como eu disse, a gente veio essa semente com todo esse potencial, só que de alguma forma, por um conjunto de experiências, eu me distanciei de alguns desses meus talentos, dessas minhas skills, eu me distanciei. Então, eu tenho algumas muito bem desenvolvidas, por exemplo. É como uma analogia com os músculos do corpo. A gente não tem aqueles bem desenvolvidos e outros que, sabe quando você começa a academia e você fala, meu Deus, não consigo nem sentar no vaso sanitário, de dor assim, de tão enferrujado? É mais ou menos isso. Então a gente pega esses músculos que estão atrofiados, porque eles existem já no corpo. Isso já existe. Então a gente vai trabalhando esse jeito novo. E a cada sessão é como se a pessoa fosse dando um passo. Uma das soft skills que eu mais trabalho nas pessoas é a empatia, é a escuta e que leva a uma comunicação mais assertiva. Muitas pessoas são brilhantes, mas não conseguem comunicar. Ou é porque são travadas, ou é porque tem crenças do óbvio por trás, e aí tem uma série de fatores, né? Então, a comunicação, eu diria que é uma soft skill, é difícil, assim, dizer que qual é mais importante, todas são importantes, mas tem sim aquelas que, quando você tem ela boa, ela representa um conjunto de várias skills, que eu até nomeei de primas. Então, ela tem um monte de prima. Então, por exemplo, a comunicação assertiva, ela traz um monte de prima junto com ela. Ela traz empatia, ela traz a escuta, ela traz a negociação, ela traz um monte de coisa, né? Então, isso é uma das skills que eu mais trabalho, assim, uma das dores mais frequentes. Então, eu faço, por exemplo, coaching de grupo, e como se fosse grupo de 7 pessoas, onde a gente vai trabalhar aquela skill que é comum a todos. E aí fica um grupo que vai evoluindo naquele assunto. Então, por exemplo, Tatiane traz uma dor dela na comunicação, essa mesma dor também é do Marcos, então ele já aprende com ela, como se fosse um Alcoólicos Anônimos, entende? Muito legal isso. Então é isso, como que a gente desenvolve as soft skills? Dessa forma. Agora, claro que eu falando parece tudo muito simples. De fato, não é complexo. Se você entrar com a humildade, mente aberta e desejo, isso já representa, na minha visão e toda a minha experiência, 70% do sucesso do processo. Os outros 30% é só se conectar com essa solução que está dentro de você e se colocar em ação. Agora, se colocar ação não é algo tão simples, porque vem sempre aqueles pensamentos, nossa, mas você vai mexer com isso? Ai, estava tão fácil fazer daquele jeito, mesmo sabendo que os seus resultados não são bons, agindo daquela forma. Obrigada, Lucedile. Tati, comenta. Quer comentar? Comento. Assim, essa questão do autoconhecimento, em todas, ou então na grande maioria das soft skills que são abordadas no livro, ele fala muito disso, né? O autoconhecimento é base para você executar ou ter, ou desenvolver a sua soft skill, né? A gente falou da empatia, né? Eu lembro que ele foi muito interessante, assim, porque não adianta, como é que você vai ser empático, se colocar no lugar do outro, se você nem se conhece, né? Então, acho que foi muito interessante. Então, quando eu li o livro, sempre ficou essa questão, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. E é interessante porque às vezes a gente não se questiona, né? Assim, a gente vai sempre, assim, normalmente no piloto automático, e às vezes é difícil a gente refletir sobre as nossas ações mesmo, né? E é um exercício, né? Como falou da neuroplasticidade, né? É você se questionar e, enfim, cada um tem algumas suas questões, né? Mas e se perceber, né? E se perceber. E às vezes, o que às vezes eu percebo, assim, é mais fácil você se perceber, porque às vezes é difícil alguém que te dê um feedback, né, tal, que não seja tão, talvez, enviesado e tal. Mas, assim, um exercício diário de perceber as suas emoções, né, os seus sentimentos em relação a alguma situação que aconteceu, né. Então, durante o livro, isso sempre ficou muito na minha cabeça, né. Eu lembrei muito da empatia que ela
que ela comenta, né, que como é que você vai ser empático, colocar no lugar do outro, se você nem se percebe, nem sabe o que para você, né, faz bem ou faz mal, ou como você reage a uma determinada situação. Sim, só complementando o que você falou, perfeito a sua fala, eu diria o seguinte, uma das formas, Tati, de repente você se perceber, porque é difícil mesmo, você sabe que quando eu dou esse exercício, assim, liste para mim quais são as suas skills boas e as que você gostaria de melhorar. Gente, as pessoas têm muita dificuldade, falam, nossa, como é difícil isso, né? Então, uma das formas de você se perceber, me veio aqui um insight bem interessante para falar, e eu acho que eu até vou colocar isso também no volume 2, que é o seguinte, é você fazer o caminho inverso. Se está difícil se perceber, pensa o seguinte, eu estou tendo os resultados que eu gostaria? Primeiro, que resultados eu gostaria de ter? Onde eu gostaria de estar? Como que eu gostaria de... Então, e aí eu pergunto, eu estou tendo esses resultados? Se a resposta for sim, então eu devo estar sendo assertiva nas minhas skills. Se a resposta for parcialmente ou não, opa, então deve ter alguma coisa errada. Só pegando um exemplo dessa moça, uma gerente de compras que saiu ela trabalhava numa empresa que eu atendo, e quando ela saiu, eu percebi ao longo do projeto que ela tinha problemas de comunicação. Ela era um pouco bruta na forma de se comunicar, e ela não se colocava no lugar das outras áreas para entender a necessidade, ela se punha numa posição de ego, então isso aí eu já tinha percebido que o barquinho ia afundar e uma hora ela ia sair. Um dia ela me liga e fala, não sei se você está sabendo, mas eu fui desligada. Eu falei, puxa, que pena, tal. E aí ela deu aquelas desculpas. E eu fiquei quieta, né? Porque eu tô vendo todo ali. Depois, passados 3 meses, ela me mandou um áudio dizendo assim, olha, eu comecei a refletir e eu descobri que nos últimos 3 empregos eu fui demitida e o problema tá em mim, porque eu tenho um jeito de me comunicar que eu não crio aliança com as pessoas e elas criam um ranço de mim. Eu falei, puxa, que legal essa descoberta. E aí ela começou a trabalhar esse tema nela. Então, de repente, Tati, uma forma de identificar, um outro caminho eu tô dando, né? É você pensar o inverso, vai para o resultado. Se eu tô tendo, então deve estar, tá bom. Não tô? Então, peraí, qual é a skill que tá me faltando? Antes que eu fale aqui de alguma pergunta, alguém gostaria de levantar a mão e fazer uma pergunta que veio, que não me mandou. Carla, já levantou a mão? Vai lá, passa a bola para você, tira do mudo, faça a sua pergunta, e aí a gente vai fazendo um ping-pong com vocês, beleza? Tá bom. Eu, lendo o livro, identifiquei uma colega que eu tive que precisou ser desligada porque ela tinha muitos problemas com soft skill e ela não consegue ver. E eu também não consegui falar. E eu percebi que você também não falou para a pessoa quando ela te telefonou. E eu não me vi na posição, porque afinal de contas ela não me perguntou. Por outro lado, é uma coisa que... O que eu tentei falar, né? Eu falei, olha, você está magoada, você está chateada, desse jeito você não consegue encontrar outro trabalho. Espere isso passar, a gente conversa de novo. E aí ela foi para um outro extremo da euforia. E eu não consegui também dar um insight. Então, assim, eu decidi que a melhor posição, né? Eu estou em treinamento para ser líder, é que a pessoa entenda, né? Porque afinal de contas é melhor eu olhar no espelho, né? Eu aproveitei o livro, na verdade, para mim. Eu fiz várias listagens de coisas que eu preciso melhorar e eu me deparei com esse problema, que a pessoa já não é, na verdade, mais minha liderada, eu tenho que aprender, na verdade, a liderar com outras pessoas. E tem uma postura, alguma forma, não sei, de abordagem? Na verdade, Carla, não é que eu não consegui falar, é que essa descoberta tem que vir de dentro para fora. Não adiantava eu falar naquele momento e entrar por aqui, sair por aqui. Essa descoberta tem que vir da pessoa, entende? Eu senti, e quando ela falou para mim, eu senti a mesma coisa. Não é a organização que está errada, a pessoa que está... É dentro, mas quando a gente está bravo, fica, né? Um tampão.
E é triste, porque é uma pessoa querida, né? Uma amiga, mas... Mas talvez você possa conduzir uma conversa com ela, não no sentido de apontar o ponto que é o seu ponto de vista, a sua ótica, mas talvez como se fossem perguntas para ela refletir, do tipo, Maria, você já parou para pensar os motivos que fizeram você sair dos últimos 3 empregos? Coisas desse tipo podem levar ela a essa descoberta, mas nunca você já chegar e falar, você saiu por isso, você tem que trabalhar isso eu acho preciso. Não é saudável porque você está dando a sua ótica, ela precisa fazer essa descoberta. E é interno também, né? Interno. Quando essa moça me ligou, na primeira vez, ela também estava muito magoada, né? Porque quando a pessoa terceiriza a culpa, ela sempre acha que a empresa fez algo e que ela não teve oportunidade. Então, eu disse para ela, reflete e tal, eu deixei algumas perguntas no ar. Então, acho que aquilo você vê que levou 3 meses para a ficha cair. E às vezes levam anos, e tem pessoas que levam a carreira inteira e não caiu a ficha. Vai lá, Vanessa, a bola tá com você, Vanessa Moraes. Tá bom, rapidinho. Na verdade, assim, pensando na seguinte situação, né, que é até algo que eu venho vivendo aí, a experiência de liderar algumas pessoas, né, e eu queria perguntar o seguinte, até pela sua experiência, por tudo que você tem aí agregado conhecimento. A gente precisa esperar que isso venha de dentro da pessoa, mas às vezes a gente tem alguém abaixo que é excelente, como você disse, tecnicamente, ela tem outras skills, até positivas, comportamentais, mas às vezes ela tem uma que tem um peso maior. Eu tenho como provocar isso, esse pensamento? Eu tenho como estimular esse pensamento? Eu tenho como colocar ali né? Porque sem ser invasivo, ainda mais quando você acaba tendo essa posição, né? Dependendo do que você fala, a pessoa já acha que você está querendo se impor, e não, você está querendo mostrar para a pessoa, olha, e você falou uma palavra muito bacana, que é a questão das alianças. Eu trabalho na área de compras, então você tem que ter aliança com as pessoas, né? É o famoso bate a sopra, mas tem gente que só bate. Exato. Né? É o que aconteceu e aí você não consegue trazer as pessoas para você. Então, todo relacionamento que essa pessoa tem é um problema. E aí eu tenho que ficar trabalhando isso com ela. Então, a minha pergunta, para ser breve aí, é essa. Tem algo que a gente consiga semear ali, colocar a sementinha? Tem, olha, Vanessa, vou falar super rápido aqui. Tá bom. Então, a Giane puxa o meu orelha aqui. Olha só, tem um dos cursos que eu dou que é sobre feedback construtivo. O que acontece é assim, ó, a estratégia que as pessoas usam é errada. E eu ensino justamente isso nesse curso. Mas eu vou dar, assim, em 30 segundos, uma dica valiosa aqui para você. Peraí que eu vou anotar. Pega a caneta. Pega a caneta, pega. Gente, eu tô anotando tudo aqui, ó. Pode falar. Essa vai fazer a diferença. Eu vou te falar, isso vai valer, gente, para tudo. Não é só para você dar feedback para um colaborador. Pode ser para o seu superior, pode ser para o seu filho, para o seu marido, para a sua sogra. Até com a sogra vai funcionar, tá? Eu sou brincalhona. Então, vamos lá, mas é sério. Então, assim, o que acontece? Os feedbacks, eles primeiro, passo número 1, você tem que iniciar um feedback falando o ponto positivo dessa pessoa. Maria, nossa, eu gosto tanto de você nesse aspecto, você é muito boa nisso, você é organizada, você é isso, você é aquilo. Legal. Isso faz a pessoa se abrir, tá? Então, é como se fosse assim, ó, abriu a janelinha do coração, entendeu? Aí, passo número 2, Vanessa, você não vai falar o que ela vai mal. Eu tô te ensinando algo que vai aliviar a sua pressão e a de todos vocês. Você vai virar para a pessoa e vai falar o seguinte, Maria, então, você tem esses pontos fortes e está indo muito legal. Me conta uma coisa, e você reconhece algo que você acha que você precisa melhorar? Quando você faz essa pergunta, existe uma pesquisa mundial que mostra que a tendência do ser humano é se autoavaliar pior do que ela é. Tirando aquelas pessoas que se acham a cereja do bolo, né? Essas daí saem da curva, né? Sabe aquela pessoa que fala, eu sou muito bom, eu sou demais, gente, eu sou animal. Então, esses daí, o ego tá tão inflado que aí ele não enxerga. Mas, no geral, eu diria para você que a maioria se avalia
inferior. E aí você vai conduzindo essa conversa, Vanessa, tentando levar a pessoa a encontrar aquilo que você quer dizer. Então, vamos dizer que ela não se comunica bem. Então, você pode pegar assim e falar assim, vamos lembrar, por exemplo, aquela reunião, lembra aquela reunião de engenharia que teve? Então, você acha que você se colocou bem? Às vezes demora, mas chega uma hora que ela fala, putz, é verdade, isso aí eu não vou bem. Aí, então, eu tô aqui. E aí o passo número 3, Vanessa, que é um outro erro comum que os líderes cometem. Eles, além de não falar o positivo, já chega com um feedback disciplinar. Olha, você é ruim nisso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ainda por cima, deixa a bucha na mão da pessoa e vai embora. Que é outro erro grave, porque não adianta eu falar para você assim, Tatiane, você tem que melhorar em organização, e eu viro as costas e vou embora. Se ela não é bem nisso, ela precisa de ajuda. Eu preciso apoiá-la, e o RH fazendo um trabalho junto. Então, aí o passo 3 que legal, Maria, eu também concordo com você, eu acho que você precisa, que daí ela já reconheceu, eu também acho, mas isso é algo que a gente pode trabalhar junto. Como que eu posso te ajudar? O que você sugere a gente? Vamos montar um planinho de ação aqui? E aí tem outras dicas que eu dou no curso, mas que não dá tempo agora, mas tem uma ferramenta que chama Feed Forward, que é uma das formas bem práticas de fazer isso. Mas esse é o caminho, isso são feedbacks construtivos, e não chegar e chamar atenção. Porque os líderes, a maior dor que eles me colocam é assim, olha, eu já falei 10 vezes com esse colaborador, ele continua sem iniciativa, mas você vai falar mais 20 e vai continuar tudo igual, porque ele não entendeu as coisas. Você tem que levar por um outro ângulo, ele tem que entender o porquê aquilo é importante, tá? E o mais... A Vanessa, obrigada. Vanessa, respondido, né? Eu acho que agora é o Marcos que levantou a mão aqui. Deu uma travada para mim, gente. Foi isso? Foi eu. E o mais interessante de tudo isso, Vanessa, é depois essa pessoa voltar a você e agradecer por você ter mostrado uma coisa que ela não tinha enxergado. Sim. E você vai ganhar mais ainda essa pessoa para o seu lado. Exato. E você vai ser um líder que inspira. E o bacana é essa questão dos exemplos mesmo, porque às vezes é assim, você não é objetiva, mas espera, eu não sou objetiva quando? Quando eu estou negociando numa apresentação. Então isso que você falou do exemplo, eu acho sensacional, assim, eu aprendi uma vez com o líder e estou tentando aplicar isso também. Vanessa, você tem que se preparar para essa conversa, ela é muito importante. Sim. Então, trazer vários exemplos de coisas boas. Olha, lembra aquele dia? Nossa, foi fantástico a sua colocação naquele e-mail, né? E aí, aquilo que você quer que ela descobre, você vai trazendo e vendo, e ela vai fazer essa descoberta. Por isso, né, Carla? Vem de dentro dela. Eu não cheguei e falei, você não vai bem nisso, porque ela se fecha totalmente, sai altamente desmotivada e continua tudo igual, tendendo a dar marcha ré. Eu falo, só falar uma frase aqui, tá, Jane? Quem aqui não saiu da sala do chefe se sentindo cocô do cavalo do bandido? É isso aí, entendeu? Gente, levanta a mão, pode levantar, duvido que não. Eu também, eu já saí. Gente, mas olha, eu tenho uma experiência que não dá para compartilhar aqui num outro momento, mas foi, eu saí sentindo o cocô do cavalo, mas foi a melhor coisa. Apesar de não ter sido, ainda que não foi tão perfeito o feedback, a sessão, mas o fato de ser verdadeiro foi, assim, muito... Para mim, foi, assim, um salto que eu dei para a minha evolução, sabe? Para reconhecer que eu realmente precisava me desenvolver. Mas eu vou dar a palavra para vocês, senão eu vou ficar falando muito, vou deixar vocês aqui. Quem mais? Quem quer agora falar? Se não, faço uma pergunta que o Marcos falou. Quero só agradecer, porque eu estava anotando as questões do feedback e é uma coisa muito interessante, né? Essa abertura de quando você abre a conversa, você acaba abrindo a pessoa. Isso. Então, obrigada. Imagina, é isso. Ô, Marcão, vamos fazer a sua pergunta? E aí depois a gente pinga a bola para a Renata. A Renata, você bateu palma ou você levantou a mão? Você está no mudo. Na verdade, eu bati palma com a colocação dela. Então tá joia. Marcão, eu fiz uma pergunta que eu até brinquei com a Giane. Giane, estou achando que é tão simples, mas não é tão simples para mim. O que você
pensa, Lucedile, que o novo normal impactou no desenvolvimento das soft skills? Olha, ótima sua pergunta, Marcos. Tem até uma pesquisa que mostra que a adaptabilidade é a inteligência mais buscada nos dias de hoje. Eu tenho que ter inteligência emocional? Tenho, né? Eu tenho que ter a inteligência espiritual, mas, assim, a adaptabilidade, né, ela impacta muito no novo normal. Porque o que é o novo normal? Muita transformação, não é, Marcos? Hoje eu já não consigo planejar um mês. Talvez eu só consigo... Antes a gente olhava 1 ano, 6 meses, talvez eu só consiga olhar 1 mês. Então, assim, muita coisa acontecendo, todo mundo se ajustando no negócio, não é verdade? E aí, eu diria para você que a skill mais importante é a adaptabilidade. E o que é adaptabilidade? É a minha capacidade, e eu gosto muito de fazer metáforas, analogias, porque acho que é a forma que eu aprendo, e as pessoas aprendem muito assim comigo. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, Marcos, o samba enredo mudou, a fantasia mudou e o negro está lá na pista com a fantasia do carnaval de 2 anos atrás. A música, amigo, já mudou, já mudou. É a capacidade de perceber que a música mudou, que a fantasia mudou e você está entrando lá naquele desfile com a fantasia de 2 anos atrás. É isso, e aí o segredo da adaptabilidade só tem uma fórmula: mente aberta. Mente aberta, deixa eu entrar de cabeça oca. Um dos autores desse livro, que é uma muito querida, que eu gosto, ele mora no meu coração, é o Wellington Nogueira, que ele fala de inteligência lúdica, ele é o fundador do Doutores da Alegria. E ele fala isso, você tem que entrar de cabeça oca. De cabeça oca. Agora, a humildade é o tempero, né? Sem humildade, a gente se fecha, a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não está a serviço. Você entendeu por que a adaptabilidade é a inteligência mais buscada hoje? Porque ela traz todas essas skills que eu te falei. Então, seria essa. Isso está apontado em pesquisas, viu? Joia, respondido. Muito obrigado. Né? Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro encontro, porque tem tanta coisa para conversar. Vocês topam? Eu não sei se a Lucedile tem que estar com a gente, né? Super topado, Gi. Eu topo, sim. Claro que sim, adoro inspirar as pessoas. Nossa, sensacional. Eu topo também. Porque, assim, é muito... Eu até pensei, talvez... eu entrei em contato com alguns outros autores. Super top, a Renata, boa. Tem outros autores, já 2 já falaram comigo que topa fazer também. Então, de repente, olha que legal, a gente pode pegar uma soft skills e falar sobre ela, trazer um autor daquela soft skills e a gente falar. O que vocês acham? Pode. Boa. Né? Tá, mas eu vou dar a palavra, então, ainda tem mais uns minutinhos. A Renata levantou a mão, fazer pergunta ou comentar. Hoje eu também gostaria de fazer, depois, se eu puder ser uma. Tá, vamos na ordem aí, e aí você, Dili, me ajuda a ser, né, de alguma maneira, responder no time. Eu estou fazendo o meu melhor. Tá mesmo, e tá ótimo, obrigada, viu, seu amor. Olha, a gente vai até 7h15, se todo mundo topar, tá bom? Eu posso ir, então vamos nessa, vamos aí. Fala, Renata. Então, na verdade, eu tenho enxergado que esse momento que a gente está vivenciando de pandemia tem sido uma ótima oportunidade para a gente desenvolver novas soft skills, de abraçar, né, as lições que a pandemia está nos trazendo, né? Sim. Hoje eu atuo em cargo de liderança também, eu percebi como que foi difícil, já tem 1 ano que eu estou em home office, e como foi difícil gerenciar pessoas à distância, principalmente pelo fato de que eu sou uma pessoa muito sinestésica, assim, gosto de abraçar, de estar perto de todo mundo. Aí eu me vi em casa, né, com a cachorrinha, com a minha irmã, que fica estudando também o dia inteiro, e ficava desesperada, assim. E aí, como que eu precisei desenvolver habilidades tecnológicas também, de gerenciamento à distância, de ter contato com as pessoas à distância, de desenvolver atividades online, de engajamento à distância. Então, eu vi como que eu aprendi, como que eu cresci em termos de maturidade em relação a esse momento que a gente está vivenciando. Eu acho que mais do que a gente olhar para isso, não é romantizar o cenário, mas a gente ver o que a gente pode desenvolver e aprender com isso, né? E uma das outras coisas que eu percebi também é que eu estou ouvindo falar muito de autenticidade, né?
as pessoas prezando muito pela autenticidade, não, quero me conectar com pessoas reais. E talvez isso tenha tudo a ver de que, para desenvolver novas habilidades, é necessário se conhecer, né, de dentro para fora. E quando você passa por essa fase de autoconhecimento, não tem como você mais viver falsamente, né? Então, você começa a não só querer ser autêntico, como você também passa a ser mais exigente com aquilo que você ouve, com aquilo que você está comprando, que você está vivenciando. Eu acho que tem tudo a ver com o momento também, que tem permitido as pessoas olhar mais para dentro. É só um comentário mesmo. Muito legal, Renata, fantástico, a sua fala está perfeita. E se você olhar todos esses itens que você falou, se conectam com essa adaptabilidade que eu te falei. Por exemplo, a minha capacidade de ser amiga da tecnologia, de aceitar ela mais, né? Que às vezes a gente é resistente, e assim vai, né? Danila, vamos ouvir a Danila? Bom, puxando um pouquinho do que a Renata falou, eu sou de RH, né, então tenho aí essa responsabilidade de desenvolvimento, de liderança, desenvolvimento de pessoas, e uma coisa que eu me deparo muito é o machine learning, né, que vem numa velocidade muito grande, né, onde a gente precisa aprender essa parte de tecnologia, senão a gente não consegue acompanhar. E aí eu vejo de um lado uma soft skills, né, que precisa ser desenvolvida e precisa ser falada e comentada. Aí, Lucadile, a pergunta é para você, para auxiliar nós nesse sentido, né? Como a gente se vê nessa situação de ter que aprender algo, os dois, que nos tira da zona de conforto, né? Uma coisa essa tecnologia, ela viria em algum momento, a pandemia só deu uma acelerada nela. Então, veio, né, de uma vez só, e de repente a gente tem que aprender, reaprender e aprender novamente, e junto com ela uma soft skills, né, que também, quando vem essa mudança toda, a gente também tem que trabalhar internamente. E como que você vê isso, né, a gente ter esses dois lados de aprendizado ao mesmo tempo, tirando as pessoas da zona de conforto, e falando, você precisa se desenvolver, vamos lá, né, o que você acha disso, né, fazer aquelas perguntas importantes, né, e inteligentes, interessantes para as pessoas se despertarem isso nela. Como é que você vê, assim, o desenvolvimento, a conexão dessas duas evoluções no ser humano? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está me dizendo assim, como avançar tendo que desenvolver as duas frentes, a hard e a soft. É isso que você está dizendo? Nesse sentido. Enquanto RH, o desenvolvimento é da soft, né? Então, eu preciso que eles se desenvolvam na soft skills, e aí eu preciso estimular isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma hard skills que precisa ser desenvolvida para poder evoluir os resultados da empresa. Sim. Né? Como trabalhar? Então, eu penso sempre aquilo que eu disse. Eu acho que você trabalhar a mente aberta, né? E assim, trabalhar a mente para que as pessoas se abram para o novo, porque a resistência é quando... O que é a resistência? É um mecanismo de proteção do indivíduo, porque eu não sei o que vem pela frente, e se eu não me familiarizar com essa tecnologia, e se isso for difícil? Então, é trabalhar essa capacidade. Eu vou só fazer assim um parêntese aqui. Tem um curso que eu dou que se chama Gestão das Emoções, e eu explico que cada emoção que vem ao nosso corpo, o que é uma emoção? É uma carga energética que veio dar um recado. Se eu compreender que recado cada uma está dando, eu consigo atravessar muito mais as minhas emoções, resolvê-las e não ficar criando um monte de eus órfãos dentro de mim. Vocês sabem que a pandemia aumentou em 70% o número de divórcios, porque tem lá o homem e a mulher junto em casa com os eus órfãos de cada um, e esses eus órfãos começam a entrar em conflito. Porque eu tenho meus problemas, o outro tem outros problemas, entendeu? Mas, voltando, o que eu queria te dizer? Então, o que é o medo? Eu só vou falar dessa emoção para remeter à sua pergunta. O medo, que é esse medo, né, dessa tecnologia, e que as pessoas, muitos são resistentes e tudo mais, porque medo significa a seguinte mensagem que o cérebro está querendo passar para você: olha, se prepara, porque essa energia veio, chegou o medo. Eu posso fazer dois caminhos. Eu posso pegar a estrada de canalizar essa energia para uma estrada construtiva, ou
para um lado destrutivo. Qual seria o lado destrutivo do medo? Ele veio, o lado destrutivo seria o quê? Se paralisar, que é o que muitas pessoas fazem. Tem pessoas que queriam mudar a vida inteira de carreira e não tem coragem, por exemplo, e fica frustrada a vida inteira numa relação, numa carreira, etc. Então, ou eu escolho me paralisar, e aí eu tenho consequência disso, eu tenho, né, que ter essa ciência. Ou eu escolho canalizar essa energia para um lado construtivo. Então, qual que é a mensagem que ela está me passando? Se prepara. Então, é isso que você tem que trabalhar nas pessoas. Elas se conscientizarem que, assim, ok, a tecnologia está vindo, mas calma, não é assim da noite para o dia. A gente vai se preparar, vamos buscar informação, vamos aprender o que é que essa tecnologia pode nos ajudar, vamos ver o benefício dela, e aí você vender o benefício. E aí fazer esse trabalho com a empresa que está trabalhando a hard skill, o seguinte, venda o porquê disso, porque aí as pessoas começam a se abrir e falar, isso aí vai ser legal para mim, não é tão ruim como eu pensava, não é um monstro como eu imaginava. Então eu estou te trazendo o que significa essa emoção e você pode canalizar por esse caminho. Eu não sei bem se foi essa a sua pergunta, se eu respondi. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, obrigada. De nada. Gi, tira do mudo. Tirei. Quer fazer um comentário? Quero. Pergunta? Sim. Pelo, né, daquilo que eu li, o que me chamou a atenção foi aquela soft skill. Como é que fala? Netweaving? 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 Netweaving. Waving? Isso. Ah, tá. Ok. Não, é porque o wave em inglês é uma coisa, né? Mas daí o waving, aí eu tava Não, achando é que era netweaving. mas tudo bem. Acho que é netweaving. Weaving? Weaving. Ah, tá. Entendi. Faz sua colocação aí que eu vou procurar saber aqui, eu já falo para você. Não, então, a minha colocação, para mim, me chamou muito atenção isso, porque eu sempre vi muito a questão do networking como uma coisa, assim, um pouco egoísta. É aquela coisa de você fazer para poder receber, então fazer contatos, então isso para mim sempre foi uma questão assim de marketing, e eu não gosto disso, fazer marketing, para mim eu acho que vai contra o que eu sou. Mas daí, trazendo essa forma de ver o netweaving, né? Nossa, caiu como uma luva para mim. Eu tô doida para sair por aí fazendo netweaving. Muito legal, né? Eu achei muito legal. Sabe por que? Espera um pouquinho só, Lucedire, desculpa. Hoje, o que você entendeu de netweaving? O que passou na sua cabeça? Fiquei curiosa de fazer o que, por exemplo? Caso alguém não tenha lido, para entender um pouquinho. Tá, o netweaving, né? É você fazer, né? Sem esperar nada em troca. Você simplesmente faz, né? Mas, na verdade, não é que você não vai ter nada em troca. É que eu acho, assim, eu entendi que quando você começa a fazer, é natural que as coisas venham. De repente, não assim, logo em seguida, né? Ou na mesma moeda, mas, assim, de alguma forma, aquilo vai te trazer algo bom de volta. Você vai se sentir recompensado de alguma forma. Isso, para mim, assim, me colocou num caminho que eu já estava querendo começar a seguir, e é por aí que eu estou indo. Obrigada, viu? Zélia, só complementando o que você está falando, tem explicação técnica para esse volta que vem, né? Mas ela vem de forma genuína de alguém que pode não ser aquela pessoa que eu ajudei, né? Isso é explicado pela física quântica, porque nós somos por energia. Então, se eu sou uma energia que eu emano amor, porque quando eu estou fazendo um netweaving, eu estou fazendo com amor, estou fazendo sem interesse. Estou a serviço daquela pessoa, né? Então, de alguma forma, essas energias se conectam e uma outra energia volta. Isso é física quântica. Esse é o meu 4º livro, né? Os outros 3 primeiros eu participei como coautora apenas. Esse eu, além de coautora, coordenei e idealizei. E o 2º livro, que foi o de coaching, Mude o Seu Mindset, eu falo exatamente sobre isso. E isso é bíblico. O que a gente planta, a gente colhe. Eu acredito nisso também. É um tema que dá para a gente tratar, e coincidência, Gi, e pessoal, é o Marcel Espadoto, no capítulo 15, que está netweaving,
na página 136. Eu gostei demais, por isso também eu fiz um contato com ele pelo LinkedIn. Falei, eu vou fazer um networking para fazer um netweaving, falei para ele. E ele foi tão legal, ele retornou o contato dele, e eu acho que a gente vai conseguir trazer ele aqui para conversar. Achei muito bacana. Obrigada, Gi, pela sua colocação. Alguém mais? É o walk the talk, o que ele faz. Ele me conheceu, ele falou, não, mas você é um furacão, você não tem que estar ganhando esse dinheiro e trabalhando dessa forma. E aí ele me levou em 3, 4 reuniões de consultoria para que eu visse ele dando consultoria, como ele trabalha, para mostrar que eu não precisava estar trabalhando para ninguém se eu não quisesse. E que se eu quisesse, que eu tinha que escolher um lugar que me valorizasse. Ele é fantástico. Ele é um amor de pessoa. Ele é tão querido que ele se engajou tanto no livro 1 que eu chamei ele para me ajudar no volume 2. Então, no volume 2, a gente sai o nosso nome como coordenador, ele me ajuda. Ele é muito envolvido, muito engajado. O ser humano é incrível. Qualquer desses autores que vocês quiserem eventualmente ouvir, a gente pode... eu faço essa ponte, tá? Pode contar comigo. Vamos querer sim, a gente já conta desde já, Lucedile. Alguém mais? Todo mundo fez uma pergunta, algum comentário? Faltou alguém? A gente teria um momento... E aí misturou a pergunta com algumas provocações, eu achei isso ótimo, para a coisa fluir naturalmente. Ficou alguém com alguma provocação, um insight mais provocante do livro que gostaria de falar, que de repente mexeu com você, que trouxe uma transformação? Porque uma coisa é a gente ler, interpretar, e a gente também sempre analisar um liderado, ou um amigo, ou uma pessoa, né? E pensando no nosso autoconhecimento, alguém fez alguma introspecção e gostaria de compartilhar algo que, por exemplo, que tocou, que mexeu com você, alguma soft skill? Não sei se alguém quer comentar. E que já está gerando uma transformação, né? E que já está... Isso, e que tem alguma ação que vocês já tomaram, que vocês estão buscando, tipo, deu aquele estalo, sabe? Alguém? Eu gostei muito do lifelong learning. Me chamou muito a atenção esse, porque se a gente compreende que se a gente quer evoluir, é a gente estar sempre estudando, aprendendo constantemente, frequentemente. Isso me tocou muito, né? Eu estou no momento que eu estou fazendo um MBA de uma área que não tem nada a ver com a minha, estou me tirando da zona de conforto. Isso é fantástico. E quando eu li esse daqui, eu falei, olha, que legal, né? Eu acho que eu estou no caminho certo. Então, foi bem bacana, assim. Me identifiquei bastante. Até fiz um asterisco aqui na soft skills. Falei, olha, essa daí realmente me identifiquei. Tá sendo muito falada, né, Lucedile, dessa lifelong learning. Você vê muito nas redes, essa soft skills, ela está sendo mencionada muitas vezes. Porque, na verdade, gente, por que isso está sendo mencionado? Porque é o seguinte, o mundo está em muita transformação. Então, eu vou falar 2 frases aqui bem impactantes para vocês. Uma é minha, onde eu digo o seguinte, o que te trouxe até aqui não necessariamente levará daqui para frente. O que te trouxe até aqui não necessariamente levará daqui para frente. E aí eu fecho com uma frase de um futurista norte-americano que lá em 2012... falou a seguinte frase, é o Alvin Toffler. Muito legal essa pessoa, eu admiro essas visões dele. E ele diz o seguinte, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não consegue desaprender para aprender a reaprender. Então, por isso que a adaptabilidade envolve tudo isso. Mente aberta, humildade, entender que às vezes o que me trouxe até aqui, eu tenho que ver novas formas e buscar novos caminhos. Então, Danila, lifelong learning constante. O termo ex-aluno não vai existir nunca mais, esse termo. Ele sai do dicionário. Ex-aluno sai. Vai ser sempre um aluno constante, né? Alguém mais? Alguma soft skills aí que quer mencionar, que mexeu com você pessoalmente, assim? Eu vou falar uma. Posso falar uma? Pode. Já deu tempo. Alguém precisa sair?
Eu não tinha visto agora, eu acabei mergulhando aí eu vou precisar sair, gente, tá? Mas me dá um minuto, deixa eu tentar, eu vou atender lá, ver se eu consigo segurar um pouquinho, peraí. Vê se você consegue. Enquanto isso, aí eu não faço fechamento, então, para esperar ela, eu faço fechamento quando ela voltar. E eu falo para vocês, na hora que eu vi a autenticidade, para mim mexeu comigo, sabe? Foi bem provocante. E aí eu pensei assim, eu normalmente eu falo assim, você falar o que você acha, o que você pensa, é você ser autêntico. Eu tinha isso para mim, como uma crença limitante, enfim, eu tinha isso para mim. Você fala o que você acha, o que você pensa, é você ser autêntico. E na hora que eu li autenticidade e que eu cruzei com inteligência emocional, foi um tapa na minha cara, sabe? Porque eu entendi que, assim, ser autêntico não é simplesmente falar só o que você quer pôr para fora, né? Você tem que usar inteligência emocional. Você diz, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas eu entendi isso e eu aprendi isso. E é isso que eu vou carregar. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, né, na hora de falar. E você quer ser autêntico, é você, claro, colocar as suas crenças, os seus valores, mas também você tem que ver como você fala, como você age, como você se comporta e se comunica com o outro, com a pessoa que está ali fazendo a conexão com você, né? Então, isso para mim foi gratificante demais, receber como um desenvolvimento pessoal. A Renata quer falar. Renata, mãozinha. Isso. Vai lá. Um ponto bem bacana que eu achei também, que já é algo que eu venho exercendo, é a questão da gratidão, né? E o livro, ele trouxe muitas atividades práticas para a gente utilizar no nosso dia a dia, inclusive que eu tenho utilizado em alguns projetos que eu venho desenvolvendo também de uma forma pessoal de desenvolvimento, que ajuda as pessoas que têm o desejo de ser grata, mas têm dificuldade. E começa em simples coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que traz impacto, que impacta de uma forma muito significativa. Então, eu falo que esse livro é um livro de cabeceira mesmo. Eu já até encomendei o meu livro, porque, na verdade, estou no Kindle, né? Mas eu quero ter esse livro para me riscar, para me escrever, que eu tenho vários insights. Eu fiz várias notas no Kindle. Falei, gente, não pode ser assim, eu tenho que comprar esse livro, porque ele é muito bom, até para desenvolver treinamentos. E o que eu achei bem legal mesmo é que o livro, ele traz, assim, as referências bibliográficas lá que tem. Eu tive um pouco de dificuldade, inclusive eu não terminei de ler o livro, devido à leitura muito apreciativa que eu fiz, então falava de um tema que eu não conhecia, igual o caso da Jane comentou, que eu falei, gente, quero saber o que é isso. Falei, não posso perder o foco, calma aí. Eu faço isso também, Renata, eu também, eu vou pulsando o que é. Aí eu falei, deixa no cantinho aqui para me ver, mas uma coisa que chamou muita atenção, que eu não conhecia, não sei se vou saber pronunciar, que é Think Environment, eu acho que é isso. Think Environment, não sei se é Environment. Isso, acho que é isso. É algo muito interessante, que fala dos 10 pontos lá, e eu já anotei para me ler, eu comecei a ler aquilo, eu falei, gente, que bacana. Então, o livro foi muito rico, muito, muito rico. Então, a partir desse livro, eu já sei que eu tenho N portas foram abertas para me desenvolver novas habilidades com base nesse livro. Que ótimo, Renata, que ótimo. Muito bom. Sabe, eu queria dizer para vocês assim que está sendo muito especial para mim esse momento, porque assim eu idealizei um livro com esses objetivos, mas uma coisa é você idealizar, outra coisa é você ter esse contato com o leitor, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks, tenho feedbacks na internet, mas nada como ter esse contato assim. E então o meu propósito foi cumprido. Eu fiz isso como uma missão mesmo de vida, não foi com um objetivo financeiro em hipótese alguma, pelo contrário, mas um objetivo realmente de ajudar pessoas, porque essa era uma dor muito presente, e eu estou assim encantada de ver que em cada pessoa um determinado grupo de soft skills impactou em função do momento de vida dela, é como se todos nós tivéssemos uma estrada, cada um está num ponto, então para um impactou isso, para o outro isso, é muito lindo de ver. Obrigada, viu? Parabéns, estou muito feliz, estou saindo assim com uma sensação de missão cumprida, né? E mega energizada para o volume 2. Não vejo a hora. Sempre sugestões. Vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp, tá? Qualquer sugestão que vocês quiserem me dar, pode ser até de tema, se eu já não estiver abordando no 2, fica para o 3, mas qualquer sugestão tá aí, ó. Eu vou colocar meus contatos para a gente, apesar de que no livro tem também, né?
Tem tudo lá. Tem o seu contato. Eu também tenho. Eu posso pôr no grupo aqui o seu. Gente, eu vou, assim, respeitar o nosso horário de todos, né? Todo mundo tem aí os filhos, enfim, marido, esposa, whatever, mas vamos respeitar os horários. No Cedille, quero agradecer demais, desde o primeiro momento que você me aceitou aí na sua rede, foi maravilhoso, viu? Renata, obrigada por você vir com a gente, obrigada Danila, Gisele, Marcos, Vanessa, Tatiane, nossa, obrigada, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Queria mais, a gente vai se organizar, vou organizar para a gente fazer isso mais vezes, de alguma outra maneira. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês com relação à roda. Eu me preparei com um final que eu queria entregar para vocês, um trecho do capítulo do livro, se vocês toparem, eu posso ler. De tudo aqui que eu li, que vocês leram também, mas uma coisa que chamou bastante atenção, acho que vale a pena. Eu quero deixar para vocês um pensamento empreendedor que chamou a atenção, da autora Graziella Merlina. Não serve ficar na intenção, é necessário partir para a ação. Por isso, o pensamento empreendedor é ao mesmo tempo corajoso e humilde. É a coragem de dizer sim para fazer acontecer nossas intenções, quando muitos poderão nos chamar de ridículo ou sonhador. Sempre há um preço a ser pago. A questão é escolher entre pagar o preço de manter os seus medos ou de buscar os seus sonhos. Essa é a frase de Rony Gaffini, eu não procurei saber quem é ainda, Renata, mas eu vou procurar também. Essa é a minha reflexão presente que fica para vocês, para a gente encerrar essa roda. Obrigada pelo carinho, pelas trocas nesse mês. E eu lanço para vocês aqui, em primeira mão, o livro de Abril, com um autor que está me arrepiando. Eu já li o livro dele. É uma pessoa bem especial, eu acho que todos devem conhecer, é um autor nacional. E ele vai estar com a gente aqui na roda também, no final de abril. É O Poder do Incômodo, com José Luiz Tejon. Esse é o nosso livro de abril. Espero que vocês gostem. Eu vou mandar depois o link para vocês. E vamos nessa, vamos para mais um mês. Um beijo, abrem o áudio. Gi, vai tirar foto? Para vocês. Vamos tirar nossa foto. Boa. Deixa eu... Os post-it daqui. Ai, o meu tá lá na sala. O meu tô tentando... Eu vou pôr você no meio aqui, peraí. Peraí. Olha lá. Olha lá o Miguel. E aí, vamos dar um print aqui. 1, 2, 3. Eu tô sem a página dele aqui. Aê! Obrigada, gente. Obrigada, viu, gente? Foi ótimo, maravilhoso. Eu acho que esses insights da Lucedine foram incríveis, de verdade, nessa questão do feedback. Assim, pessoalmente me ajudou muito, eu acho que vai me ajudar para umas próximas situações. E, Gi, parabéns de novo, viu, pela sua missão aí, pela sua coragem, por ter feito tudo isso. Eu acho que, nossa, incrível. Parabéns mesmo. Obrigada, eu amei. Um beijo, gente, obrigada. Foi Obrigado. maravilhoso, gente. Sensacional. Amei. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau.